Fala pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu vou falar para vocês um assunto que é muito importante, que é: eu posso ouvir todo tipo de música? Será que podemos ouvir todo tipo de música? Bom, vem comigo neste vídeo até o final, que eu procurei em muitos lugares para entender muito mais sobre esse assunto. Eu sou hoje líder do Ministério de Louvor, onde eu levo louvores, a gente ensaia tudo isso para que o louvor chegue a Deus e que as pessoas também venham estar louvando, levar o povo em adoração a Deus. Então, esse assunto é um assunto que eu tenho que estar lidando. Cuido de jovens também, eu tenho que estar passando para eles. Então, é um assunto que eu me aprofundei bem para estar falando sobre isso. E quanto mais eu pesquisei também, eu até fiquei assustado com alguns pastores renomados por aí, que eu mesmo acompanho falando sobre esse assunto de forma liberal. Então eu vim trazer para vocês aqui na palavra e também alguns testemunhos e livros que vão nos dizer se realmente qual música a gente pode estar escutando. Primeiro, eu quero só pedir para você que você possa estar deixando o seu like, que você se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder nenhum vídeo assim como este. E não perca, assista até o final, porque tem muita coisa aqui, muito ensinamento profundo em que eu não vi em nenhum outro lugar. Bom, vamos lá. Vamos ler a palavra em Tiago 4,4. Diz assim a palavra do Senhor: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Bom, a gente tem que entender primeiramente que se trata de mundo e que se trata de amizade com o mundo e amizade com Deus. A amizade com o mundo é aquilo que você vai fazer algo contra os princípios de Deus, que Deus não se agrada. Deus estabeleceu já na palavra. Isso são os princípios de Deus. Então, quando você não obedece à vontade de Deus, que é a palavra, você é caracterizado como uma pessoa do mundo, por exemplo. Então a gente tem que entender que a música, que costumam dizer música mundana, é aquela música onde ela não vai dentro dos princípios de Deus. Se ela vai contra isso, é inimizade, né? É uma música que está em inimizade com Deus. Bom, então se você escuta uma música que ela fala sobre pornografia, a gente vê isso muito em funk. Quantas músicas que falam sobre ostentação, falam sobre fama, dinheiro, isso em excesso, sabe? Quantas músicas que falam muitas besteiras, falam sobre traição, falam sobre vinganças. Então aquilo ali que você está se alimentando, bom, nosso ouvido é a janela da nossa alma. Então aquilo que a gente escuta é muito importante, porque isso você vai se encher. Por quê? A palavra diz: tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. A boca fala do que o coração está cheio. Então, do que você tem se alimentado? Uma das formas de se alimentar é o que você tem escutado, na verdade. Então, você escuta uma música. Vamos lá, eu estou falando somente pela a letra ainda, hein? A letra da música, se ela for contra os princípios de Deus, você está se alimentando com aquilo dali, vai alimentar. Vamos dividir aqui. Paulo fala sobre que nós somos divididos em corpo, alma e espírito. Então você está por aqui alimentando seu corpo, sua alma e seu espírito. Isso de alguma forma vai influenciar um dos três ou até mesmo os três. Então, se seu espírito está forte, você está buscando a Deus, e você vai e escuta a música que vai contra os princípios de Deus, aquilo ali, a Paulo mesmo fala que a nossa carne milita contra o espírito. Então, o nosso corpo ele vai querer falar mais alto que o nosso espírito. Não vai dar vontade. Vamos dizer, você escuta uma música sobre traição. Você tem uma esposa, você tem, enfim, um relacionamento, e você escuta essa música sobre traição. De alguma forma, aquilo vai entrar aqui, penetrar o coração, e onde talvez tenha uma discussão. Através de uma música, no seu relacionamento, acaba tendo uma discussão naquele dia. Entende a importância de que a música ela pode nos impactar tanto? Pode impactar tanto que a gente pode ver na palavra que Lúcifer ele era querubim ungido da guarda. Vamos conferir em Ezequiel 28:14, diz assim: tu eras querubim da guarda ungido, te estabeleci, estavas no monte santo de Deus. Bom, a Bíblia não relata exatamente o que Lúcifer estava fazendo ali.
Mas os anjos, a gente pode ver em Isaías também, que os anjos eles ficam próximos a Deus, dizendo santo, 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 levando louvores a Deus. E Lúcifer, ele chegou a uma posição de destaque. Aqui a gente pode ver que ele era querubim ungido da guarda dos outros anjos. Então uma das coisas que um líder fazia, como Lúcifer era líder dos anjos lá, uma das coisas que ele tinha que fazer provavelmente era levar os louvores a Deus, o coro celestial a Deus. Então Lúcifer, ele sabia bem desse assunto. Então a música hoje, o inimigo, Lúcifer, ele teve a queda. Você pode continuar lendo em 28, 15, vai mostrar a queda também quando achou iniquidade em Lúcifer. E quando ele caiu, ele está aqui na Terra, uma das coisas que ele tem implementado, ele não está aqui parado. No entanto, que Adão e Eva foram influenciados por ele. E uma das influências que Lúcifer usa muito hoje é a música, é a letra da música. Então, gente, não se trata só sobre isso. Mas eu quero já te alertar até aqui. Qual música você tem escutado? A letra da música, o que ela tem falado? Será que tem falado coisas boas? Bom, vamos repensar aquilo que a gente tem escutado. Outro assunto também que eu vi que não tem outro lugar. Se eu parasse o vídeo aqui, você já não ia conseguir achar sobre isso. Não ia conseguir. Que é sobre ritmos e também a harmonia da música. Bom, o ritmo ele influencia bastante. A gente pode ver, como eu falei, somos corpo, alma e espírito. Tá tendo aquela batida de funk, alguma coisa. O DJ, por exemplo, ele trabalha muito com isso. Com batimento cardíaco, ele estuda até mesmo o corpo das pessoas para que quando ele fazia a música, fazia aquele ritmo, aquela batida, para ele colocar um tempo certo daquele ritmo, para que aquilo influencie o seu corpo. Bom, você tá lá parado, mas começa tuts, 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 tuts. Você tá ali, tuts, 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 tuts. Começa, seu corpo de alguma forma vai influenciar. Então, o que eu posso dividir aqui, o ritmo ou a harmonia, ou os dois, eles podem de alguma forma ser relacionados com o comportamento. Ele pode influenciar o seu comportamento. E isso é muito importante. Bom, outra coisa também que eu vi que o ritmo, ele no mundo espiritual, ele em algumas religiões, ele pode ser usado para alguma coisa. Eu vou dizer de uma forma positiva e benéfica, que eu sou evangélico, a gente tem o costume de lá quando é uma coisa mais espiritual, forte, ali tá um momento somente com os obreiros, a gente faz um corinho de fogo, por exemplo. Então no corinho de fogo é um ritmo mais acelerado, é um ritmo que vai causar mais um avivamento, alguma coisa pentecostal, sabe? Então a gente vai estar mais liberal ali pro agir do Espírito Santo. Então só naquela batida, naquele ritmo, a intenção daquele ritmo é para fazer com que tenha uma liberação espiritual maior, que venha, a gente costuma dizer, aquele fogo, sabe? Bom, isso no mundo evangélico. Agora, em algumas outras religiões, você pode ver também em livros, outros livros que eu vi, que eu vou citar aqui hoje sobre Ele Veio para Libertar os Cativos, alguns dos ritmos, eles são usados até mesmo para fazer manifestações demoníacas. Eles são usados para fazer feitiços. Então, às vezes tem alguma música que você está escutando que tem um ritmo que é alguma coisa de manifestação demoníaca. Você está escutando aquilo ali, poxa, que legal, hein? Não está falando sobre nada, a letra é bonita, nossa, que coisa maravilhosa. Mas o ritmo ali é um ritmo usado para atrair demônios. E você está escutando uma coisa, tá lá na sua televisão da sala, você está arrumando a casa, varrendo, passando pano, enfim. Aí aquilo dali só tá atraindo demônios para sua vida. Através daquela música que está sendo tocada, demônios estão vindo para sua casa. Aí começa a estragar a geladeira, aí começa a estragar fogão, começa a não vir dinheiro, começa a vir pessoas para importunar a sua vida, começa a ter discussão dentro de casa. Muitas coisas começam através de uma música. Sabia disso? O que eu quero também dizer aqui sobre a harmonia. A harmonia da música, às vezes, não tem aquela batida, né? Mas as notas, os acordes, aquilo que está sendo tocado, ele tem um poder de influenciar muito, principalmente a alma, seu corpo, e o espírito também. A gente pode ver de outra forma, vamos dizer, você está no consultório médico,
ou esperando o consultório médico, ou você está no elevador, alguma coisa assim, tem aquela música ambiente. Se fosse um rock ali, as pessoas não iam conseguir ficar esperando no elevador. Se fosse uma batida mais agressiva, sabe? Uma harmonia ali mais agressiva. Mas eles costumam colocar músicas mais calmas, mais suaves, para que você fique tranquilo, consiga esperar por mais tempo. Então, o que eu quero dizer aqui para você, e anote isso, qual que é a intenção que aquele ritmo, a harmonia ou a letra da música foram criados? Qual que é o propósito daquilo? Então, eu só estou dizendo que isso tem uma influência sobre o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. E nós temos que nos encher com coisas que vão nos levar a estar mais cheios espiritualmente, que para escutar mais claramente a vontade de Deus. Eu quero trazer outra palavra para vocês aqui, que diz em Filipenses 4:8, que diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. Bom, a palavra diz em Filipenses, Paulo está nos dizendo que temos que pensar em coisas boas, ter pensamentos bons, e um ritmo, uma harmonia, uma música, a letra, ela pode impactar os nossos pensamentos, ter pensamentos negativos, pensamentos errados. Então a palavra diz sobre os nossos pensamentos. Então guarde, aquilo que você escuta tem um poder feroz de estar, de alguma forma, beneficiando ou trazendo algum malefício para a sua saúde. Isso pode impactar até mesmo na saúde emocional e física também, aquilo que você escuta. Bom, também quero trazer uma palavra em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Bom, na Bíblia especificamente, ela não vai falar sobre, nossa, esse tipo de música você não pode escutar. Mas você pode ver, como eu já apontei algumas coisas que espiritualmente tem coisas que não dá pra gente levar pra nossa vida quando a gente tá com amizade com Deus. Se uma pessoa quer ser amiga de Deus, não pode ser amiga do mundo também. Não tem como servir a dois senhores, a Bíblia fala. Então, tudo é lícito. As pessoas falam, nossa, você virou crente agora, você não pode beber, você não pode fumar, você não pode fazer nada, cara. Não é que eu não posso, eu posso. Só que isso é lícito pra mim, mas eu não quero, isso não me convém mais. Então tem coisas que, músicas hoje eu não escuto mais. Agora, se eu tiver sair em algum lugar, a música estiver tocando ali, não tem o que eu fazer, na verdade. Mas em algum momento eu já pedi para meus amigos, já até desafiaram, falando, nossa, duvido você pedir para trocar a música ali, porque era uma música que estava muito agressiva, umas coisas que estavam falando. Então eu pedi, não, coloca um louvor. Colocou um louvor, tava lá numa lanchonete, colocou um louvor, ambiente ali. Então, o que eu quero dizer para vocês, hoje eu só escuto louvores e da minha boca só sai louvores a Deus. Então aquilo que eu escuto, meu coração está cheio, eu louvo a Deus, porque a Bíblia nos diz que tudo que foi feito para que louve o Senhor. As estrelas foram feitas para louvar a Deus. Toda a criação, ela louva o nome do Senhor. E nós somos criação de Deus. E mais que isso, hoje, se você aceitar Jesus também, você vai ser chamado de filho. E filho tem que adorar o Pai. Para terminar aqui, uma coisa que talvez poucas pessoas saibam disso. Eu estava vendo no livro, Ele Veio para Libertar os Cativos. Eu até trouxe aqui para mostrar para vocês. Ele Veio para Libertar os Cativos. É um livro que, na página 116 e 117, vem falar sobre especificamente o estilo musical rock. O que esse livro trata? É um livro que trata sobre um assunto da Rebecca Brown. Ela faz uma conversão de uma ex-satanista, de uma satanista, onde ela coloca o nome como Elaine. E essa Elaine, ela também acaba, como ela vai se convertendo, ela conta o que os satanistas faziam. E uma dessas coisas, ela fala nessa página 116 e 117, ela fala sobre o rock. E o rock é uma das coisas que ela conta ali que é muito usado por Satanás. É porque ela diz que através no estúdio de gravação,
muitas músicas ali são gravadas pela batida, que já é extrema, quase não dá para ouvir alguma voz ali no meio. Eles fazem encantamentos, enquanto ali bruxaria, obras de bruxaria, para enviar demônios naquela música. Às vezes ela conta também que eles fazem manifestação ali de realmente um demônio para fazer aquela voz no som do rock ali. Então são quantas coisas. Por quê? E ela conta o porquê. Porque as músicas, ela tem um poder muito fundamental e Lúcifer sabe disso. Então o rock, assim como outros ritmos também, outras músicas foram criadas, elas foram criadas para que a gente não venha, estou falando as músicas contra os princípios de Deus, para que a gente venha se afastar do nosso Criador e não entender a voz dele mais claramente. Ela conta nisso, mas nesse propósito. Então, se você quiser estar lendo, saber mais sobre isso, você corre lá para você estar escutando mais a palavra de Deus. E uma das coisas, para terminar aqui, para comprovar que uma das coisas que eu mesmo faço, que é um benefício, e quando eu vou orar, eu coloco músico de fundo de oração. Então aquilo ali vai me levar, de alguma forma, meu espírito vai se sentir mais adequado, agradável ao ambiente, para que eu esteja orando mais, com mais fervor, talvez. Bom, essa música vai influenciar, não tem nenhuma letra, mas está influenciando o meu corpo, minha alma. Então, às vezes você vai colocar um ritmo, alguma coisa que pode te causar depressão, pode te atrair alguma coisa, é uma música lá da infância. Não fala nada, coisas ruins, mas aquilo que você passou na infância não é uma coisa que vai ser boa para você. Então, gente, eu espero ter ajudado até aqui. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas aqui neste vídeo está totalmente completo sobre esse assunto. Então, eu não quero dizer para você o que é proibido, o que não é, mas eu te mostrei na palavra, eu te mostrei alguns testemunhos e em livros também do que a gente não pode estar escutando. Então, cabe a você, se você sentiu no seu coração, opa, aquilo que ele falou realmente é verdade, bom, comece a ouvir somente louvores hoje. Pra mim não foi fácil no início, eu comecei a tirar assim, enfim. Hoje minha família, quando eu vou lá, eles mesmos gostam, não, coloca o louvor lá, nem vou colocar música. No Natal foi só louvor, e não é porque foi uma coisa chata, eles mesmos queriam aquilo. No início foi difícil, mas depois você tá cheio, você começa a se encher do Espírito Santo, você começa a se encher de Deus. Você quer ouvir mais louvores, você quer louvar mais a Deus, então você precisa se encher daquilo. Bom, então ficou aqui o vídeo até o final, muito obrigado por ter me acompanhado. Novamente te peço se eu posso deixar aquele seu like, se inscrever no canal caso você não tenha se inscrito e ativar o sininho também. Mande para aquele seu amigo, para que ele entenda sobre esse assunto, tá bom? Tchau, tchau, gente. Fico com Deus.